A humanidade vive imersa num conflito cósmico entre o bem e o mal. O conflito que começou lá no céu, entre Cristo e Satanás, o diabo. Na verdade, irmãos, esse conflito se dá porque Satanás sempre quis tomar o lugar do Senhor Jesus. Lúcifer, o anjo cobridor, queria tomar o lugar do Senhor Jesus. Uma criatura querendo tomar o lugar do Criador. Por conta disso, a Bíblia diz lá em Apocalipse que houve guerra no céu. Se você olhar vai em Apocalipse 12, de 7 a 9, vai ver Miguel e seus anjos contra o diabo e os seus anjos. Mais ainda, Satanás queria destruir ao Senhor Jesus antes do seu nascimento, na perseguição ao povo de Israel. Como havia sido prometido que da descendência de Abraão, da descendência de Jacó, de Israel, viria o remanescente, aquele remanescente que feriria a cabeça da serpente ou a cabeça de Satanás com uma ferida mortal. Desde então, o Satanás perseguia o povo de Israel para que o povo de Israel fosse extinto e assim não houvesse a possibilidade de ter um remanescente. Satanás queria também livrar-se de Jesus logo após seu nascimento. E se você olhar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 13, diz que Jesus e a sua família fugiram para o Egito porque Herodes queria matar ao Senhor Jesus. Herodes, que era o rei de Israel naquele momento, queria matar aquele que seria o rei. No entendimento dele, seria um rei temporal, mas ele queria acabar com Jesus. Satanás queria também acabar com Jesus nas tentações do deserto. E são essas as tentações que a nossa lição aponta neste dia. O grande conflito no deserto. Veja só Apocalipse, ou melhor, Lucas capítulo 4, versos 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Jesus saiu cheio do Espírito Santo após o seu batismo e foi para o deserto. Veja, guiado pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo é que guiou Jesus, mas o Espírito Santo levou Jesus para ser testado, para ser provado. Será que Jesus precisaria ser aperfeiçoado como o povo de Israel, como vimos ontem e anteontem? Por que é que Jesus havia de ser tentado? O que é que isso implicaria no plano da salvação? O que podemos ver aí, irmãos, é que o Espírito Santo pode nos levar a situações em que somos expostos às tentações. O Espírito Santo não nos tenta, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas ele pode nos colocar em situações onde somos tentados. Quais as respostas de Jesus? Jesus não precisaria ser aperfeiçoado, mas ele está nos ensinando através das suas palavras, das suas respostas. Está escrito. O Senhor Jesus sempre respondeu às tentações com o que estava escrito. Está escrito na palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O Senhor Jesus respondeu quando Satanás disse que ele devia transformar pedras em pães para se alimentar. A outra resposta foi: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Porque Satanás estava propondo ao Senhor Jesus que o adorasse. E aí ele entregaria o reino. Que reino? O reino da terra. Ele é o príncipe da terra. Era o príncipe da terra. Mas ainda Jesus disse que não era para adorar ninguém além de Deus, porque isso estava escrito na palavra de Deus. Quando Satanás propôs na sua terceira tentação para que Jesus se lançasse da torre do templo e chamasse os seus anjos, porque estava na Bíblia dizendo que aos anjos dará ordem para que eles te guardem, para que você não sofra nenhum mal, ele disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito.
Jesus estava nos ensinando aqui, nesses momentos de crisóis, nesses momentos de tentação, de angústia, está escrito. Veja o texto da nossa lição na página 34. Frequentemente, quando nos encontramos em situação difícil, duvidamos de que tenhamos sido guiados pelo Espírito de Deus. No entanto, foi o Espírito que dirigiu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Quando Deus nos submete à prova, tem um plano a realizar para nosso bem. Jesus não confiou presunçosamente nas promessas de Deus, indo sem que lhe fosse ordenado ao encontro da tentação. Nem se entregou ao desânimo quando ela veio. Nós também devemos agir assim. Irmã White, no livro Desejado de Todas as Nações. Quero salientar aqui o seguinte, irmãos, veja lá, indo sem que lhe fosse ordenado ao encontro da tentação. Muitos dos irmãos, bons irmãos, acham que têm que ser tentados, acham que têm que ser provados e vão à busca da prova, vão à busca de angústia, vão em busca das tentações. Não é isso que Jesus fez. Jesus foi lá porque o Espírito Santo indicou que ele fosse para lá. Nós não devemos procurar a tentação, irmãos. A tentação pode nos ajudar a fazermos a vontade de Deus, a aprendermos melhor a vontade de Deus, mas deixe que Deus decida quando é que nós devemos ser tentados. Nós não podemos, irmãos, ir atrás da provação, ir atrás da perseguição. E muitos acham isso, tem que ir atrás da perseguição, tem que fazer o discurso da perseguição. Não é esse o plano de Deus, irmãos. O plano de Deus é que nós não caiamos em tentação. Ele está pronto para nos livrar quando isso for necessário, quando estivermos sujeitos à tentação. Quando nós estivermos sujeitos à tentação, nós podemos confiar na vitória de Cristo, ter fé em Cristo. Veja que belo texto, 1 João 5,4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o verso 5 diz assim: aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Tem fé no Senhor Jesus? Esta é a vitória. A vitória é ter fé no Senhor Jesus. A vitória é confiar no Senhor Jesus. Não é sair procurando provação, procurando perseguição, mas é estar com fé no Senhor Jesus, para quando as provações, as aflições, as perseguições acontecerem, nós estejamos firmes. Por quê? Porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a fé no Senhor Jesus Cristo, no sacrifício e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esta deve ser a nossa fé.